Povo de Deus, meus irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma expectativa muito grande essa noite. O Senhor me deu uma palavra de uma pessoa que não era aquela que merecia aos olhos da religião, aos olhos da tradição, uma bênção. Mas Jesus, mas o Papai do Céu a enxergou. O Papai do Céu, ele te enxerga. Ele me enxerga. Amém? Amém. Podemos assentar? Eu venho do Brasil para trazer algo a essa nação, a esse povo. Você crê? Deus falou para mim que Ele me traria esse povo. Não era a vontade do homem, mas era um projeto de Deus. Se é um projeto de Deus, Deus tem algo com esse povo. Deus tem algo com você. Você entende isso? Eu fui em alguns lugares e também encontrei homens de Deus. Quando eu comecei a orar aqui, eu senti a presença de Deus. Mas há palavras, há autoridades que Deus dá a algumas pessoas. Você entende isso? Eu vim de um outro povo para trazer algo para você, porque provavelmente você também precisa de uma unção que troca de continente, que troca de estado, que troca de cidade. E esse texto que Deus me deu hoje fala de alguém que estava clamando a Deus, que estava buscando ao Senhor. Mas essa pessoa se sentia indigna, não se sentia aceita. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para o irmão do lado, olhamos para a pessoa na televisão, na internet, e nós desejamos ser como aquela pessoa. Mas Deus escolheu você, porque a sua força não está no seu braço, está na força do Senhor. Ele é a tua bandeira, Ele é o teu Jeová Nissi, Ele é o teu Deus forte, Ele é o teu Deus poderoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra comigo em João capítulo 4. Obrigado. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia, batizava mais discípulos do que João. Talvez você saiba o que significa fariseu. Na época de Cristo,
eram os mais religiosos. ezalaki na bareligie ebele, Eram aqueles que pareciam, ezalaki bato bandeko apparaître, tinha aparência bazalaki na apparence de religião, ya religion, de espiritualidade, ya spiritualité, mas eles estavam sempre julgando, mais bandeko ezala toujours juger, eles estavam sempre olhando para o outro. bandeko tala mingi bato mosusu. Lá no Brasil, Kuna na Brasil, a gente fala que tem nariz em pé. bato balobaka mutu atie boye likolo, Olha com o olho para cima, ozotala mutu na likolo ndeti ye aza na se, como se o outro fosse inferior. ye aza likolo mutu aza na se na ye. E eles julgavam Jesus Bango bandeko juge Yesu, pelos batismos. bandeko juge Yesu mpona bateme. Se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. E malamu Yesu bandeko batisa badisiple na ye. Ele deixou a Judéia Ye atikaki Jude, e voltou outra vez para Galiléia. ye azongaki na Galilée. E era necessário passar por Samaria. E ezalaki nécessaire aleka na Samarie. Quando a gente lê esse texto, Etango tozotanga texte oyo, às vezes nós não entendemos o foco aqui. etango mosusu tozokomprendre eloko mwa makasi awa. Primeiro eu quero que você entenda: Eloko ya liboso nalingi okomprendre, os judeus bayuda não gostavam de Samaria. bandeko linga Samarie te. Samaria era um povo misturado. E Samarie ezalaki peuple moko oyo esangana. Era judeu com alguém. E ezalaki na bayuda na bato mosusu. Então ele não era o povo de Deus de fato. E bango bazalaki peuple ya Nzambe te na lolenge ya solo. Quando o fariseu olhava para eles, Etango bafarisien bandeko tala bango, dizia imundo. bandeko juge bango mingi. E por causa disso, E mpona yango, eles desviavam o caminho. bandeko devie chemin. Não passava por Samaria. Bandeko leka na Samarie te. Mas Jesus, Mais Yesu, ele disse: é necessário, alobaki eza important, é necessário. eza nécessaire. Você talvez não está entendendo. Então mosusu ozokomprendre te. Jesus está dizendo que é necessário ele passar aqui. Yesu azoloba eza nécessaire ya leka awa. Quando Jesus diz é necessário passar por um lugar, Ntango Yesu alobaki eza nécessaire ya leka na procurado. koko. Ye aza, aqueles que têm a referência do Senhor, ye azoluka bato baza na révérence ya nkolo. não o rótulo Ete mpona bato mosusu, das pessoas, ya bato mosusu te. ainda aqueles que se dizem religiosos, Atako baza komibenga bareligie. porque a Escritura diz que a verdadeira religião E po ete makomeli obi véritable religion é cuidar do órfão, eza kobatela do órfão bitike e da viúva. e obatela mpe baveve. Você está entendendo o que eu estou falando? Ozokomprendre makambo nazoloba. Então aqueles homens estavam preocupados com preceitos. E bato wana bazalaki kose preocupe na makambo mosusu. Em outro momento Jesus fala E na ntango mosusu Yesu azoloba que eles colocavam fardos, pesos bango bandeko tia kilo likolo, muito grandes sobre o povo, bandeko tia charge likolo ya peuple. mas eles não queriam carregar. Mais leçon oyo tolingi tozwa. E quando a gente fala desse peso, Ntango tozolobela kilo oyo, a gente não está falando de um pastor ou de alguém, não, a gente está falando daquele que te aponta o dedo. tozolobela pasteur te, tozolobela mutu mosusu, tozoloba na bato balakisaka misapi. Porque o pastor ele vela pela ovelha, você entende? E parce que pasteur arevelaka mpona bampate. Mas há pessoas que estão sempre com o dedo apontado para nós. Mais eza na bato mosusu oyo baza kolakisa biso misapi, kokondane biso chaque fois. Mas também existe o nosso inimigo, Mais existe mpe na baennemi na biso, o inimigo da nossa alma, ennemi ya ame na biso. que ele está de dia e de noite, E de dia e de noite, na ntongo mpe na pokwa, apontando, kolakisa misapi, acusando, bakokosela makambo. porque ele é o inimigo da nossa alma. Po ete baza ennemi ya nzoto ame na biso. Mas nós temos um advogado, Mais toza na avocat moko que é o Cordeiro. oyo aza agneau, Ele é o nosso advogado, ye aza avocat na biso, ele é o nosso ajudador. ye aza aide na biso.
Ele é o nosso justificador. E a justificação na Ele é aquele que nos lava. E ele é socorribiso. Ele é aquele que nos leva. E ele é memibiso. Ele é aquele que nos fortalece. E ele é pensa cabiso macasi. Você está entendendo? Est-ce que eu comprends? Mas os inimigos, Mais ba ennemi. eles estão apontando o dedo para Bango nós. bazolakisa biso misapi. Mesmo que eles estejam apontando o dedo para nós, Atako bazolakisa biso misapi. Jesus, Yesu. ele encontra Ye azokuta. aqueles que estão clamando por ele. Epai ya bato bazobondela ye. Às vezes nós achamos Ntango mosusu tokanisaka. que não estamos na forma correta, Biso toza lolenge peno esengeli te. porque olhamos para nós. Po batala biso. Deus Nzambe usou o profeta asalelaki baprofete. e ele profetizou, E bango baprofetizaki. dizendo que Deus Koloba te Nzambe está com as suas mãos estendidas. aza na maboko na bango ya kofungwama. Estar com as mãos estendidas Aza na maboko ya kofungwama. significa favor, Elingi kolakisa faveur, graça, grâce, bênção lipamboli a um povo rebelde. epai ya peuple rebelle. Não estou falando que você tem que ser rebelde. Nazoloba na yo te okoma rebelle. Eu estou falando que Deus não muda Nazoloba ke Nzambe achange quem te. Ele é. Yaza oyo aza, achanga oyo aza te. E esse texto ele tem uma vírgula explicativa em português. E verset oyo eza na virgule moko na langage portugais. Porque eles são rebeldes. Po ete bango baza barebelle. Porque andam segundo os seus próprios caminhos. Po bazotambola selon banzela na bango. Eles não aceitam o caminho de Deus. Bango baza contre nzela ya Nzambe. Eles não aceitam o conselho de Deus. Bango bazoboya conseil maloba ya Nzambe. E porque não aceitam o conselho de Deus, E parce que bazoyoka maloba ya Nzambe te. não conseguem pegar na mão do Senhor. Bazokoka kosimba te na maboko ya Nzambe. Você entende o que eu estou falando? Ozokomprendre oyo nazoloba. Mas Jesus disse que é necessário passar por Samaria. E Yesu alobi eza nécessaire aleka na Samarie. Chegou a uma cidade samaritana Akomi na mboko ebengami Samarie. chamada Sicar, perto Elingi kolakisa Sichar das terras de Jacó, na champ ya Jacob. que dera ao seu filho José. Oyo apesaki epa mwana ye Joseph. Estava ali a fonte de Jacó, E kuna ezalaki na libulu ya Jacob. e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. E Yesu azalaki akolemba na voyage na ye afandi pembeni ya libulu. Era quase meio-dia. Ezalaki presque na 6e heure. Na época de Cristo, Na époque ya Yesu, as pessoas não buscavam água a meio-dia, bato bandai kozwa mai te, bandai kotoka mai te na 0 heure. pois a água era quente, E po ete bandai kozwa mai na midi te po mai ezalaki moto. o clima era quente, E climat ezalaki moto. mas Jesus se assentou ali. Mais Yesu afandaki wana na midi. Jesus não se assentou ali simplesmente porque queria água. Yesu afandaki pembeni na pote azalaki na posa mai te. Você precisa lembrar que era necessário passar por Samaria. Ezalaki nécessaire alekana na Samarie. Jesus estava esperando alguém. Yesu abandaki kozela mutu. Jesus tinha marcado um encontro com alguém. Yesu azalaki na rendez-vous na mutu. E Jesus sabia o tempo dessa pessoa, Yesu ayebaki ta ya mutu wana. porque todo mundo iria em outro tempo. E po ete bato mosusu bakendaki koleka na ta mosusu. Mas Jesus estava no tempo certo. Mais Yesu azalaki na ta malamu. E toda vez que a Escritura fala do sol do meio-dia, A chaque fois Bible ezolobela midi. é uma condição que o sol Eza condition ya moi. não tem sombra para o lado. E eza na sombra te wana pene. Profeticamente isso demonstra E prophétiquement yango elingi kolakisa que Deus não vai deixar nenhuma escuridão, e Yesu akotika molili moko te. nada vai ficar escondido, Eloko moko te ekozala ya kobombama. nada vai ficar oculto, Eloko moko te ekozala ya kobakama. porque Ele ainda é o sol do Po meio-dia. ete ye azali moi. Aleluia, Amen. glória a Deus. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Amoni femme samaritaine azotoka mai. Jesus lhe disse: Yesu ayebisi ye, dai-me de beber. pesanga mai ya komela. Agora Jesus olha para aquela mulher
Yesu atali mwana mwasi oyo. Ele sendo judeu, Atali ye lokola muyuda. ele pede um favor a ela. Asengi lisungi pana ye. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Badisciple bakendaki na ville mususu kosomba biloko ya kolia. Disse-lhe a mulher samaritana: Femme samaritaine ayebisi ye, como sendo tu judeu, ndenge nini yo moyuda me pede águas a beber para mim, osenga ngai mai ya komela, que sou uma mulher samaritana. oyo ngai nazali femme samaritaine. Nesse momento ela demonstra a rincha. Na moma oyo ye azolakisaki alakisa motema mabe. Nesse momento ela demonstra a oposição, Mwana mwasi abandaki kolakisa opposition, o julgamento abandaki kolakisa jugement que já existia sobre a vida dela, oyo ebandaki koexiste déjà contre mpona vi na porque ye. os judeus olhavam para ela dessa forma: Po bayuda ndenge bandaki komondela bango, como você me pede algo, ndenge nini ozosenga ngai eloko sendo eu samaritana? soki ngai naza samaritaine. Você precisa lembrar Yo esengeli okanisa que para os judeus mpona bayuda ela era imunda, ye azalaki Suja. mopagano sali te, então eles não tinham contato. akoki kozala pene te bote mosika. Mas Jesus, Me Yesu ele não pensava igual, ye abandaki kokanisa lolenge moko te na bato mosusu, ele a amava. ye alingaki ye. Você precisa lembrar, Ye esengeli oyeba era necessário, eza mpenza nécessaire, era necessário. ezalaki important, Ele estava no horário certo, ye azalaki na esika malamu, não era fora do tempo, ezalaki libanda ya ntango te. mas agora ele precisava acessar o coração dela, Me ye abandaki azalaki na posa ya kosolola na ye, e para isso ele precisa acessar de uma forma que ela se abra, ye azalaki na posa asolola afongwama pena lolenge esengeli, e ela coloca sua mágoa para fora, ye alingaki te pena atie mosika, ela coloca seu coração para fora. ye abandaki kofongola motema te. Sabe quando a gente está muito triste, Oyebi ka mutu ozalaka mutu alaka na mawa, machucado, alaka na pasi, com as tristezas da vida, na bapasi ya mokili ya quando vida. alguém dá esperança para a gente, Mutu ntango aza na espérance moko, nós olhamos para nós biso totalaka pana biso e nos tomitalaka, diminuímos, tomitalaka na se, ou nós espantamos, expurgamos, biso tokoki kozala pena bongo afastamos. musika. Ela olhou ali um homem judeu, ela olhou um homem judeu, Ezalaki lolenge ya moyuda, ela não sabia quem ele era. ayebaki te ye aza nani. Quantas vezes Combien de fois nós estamos diante de uma oportunidade, biso tozalaka liboso ya opportunité, mas nós não estamos atentos, me tozalaka toyebaka te, toprestaka attention te, porque nós estamos olhando para nós, biso tomitalaka oyo para a tozala nossa condição. na condition na biso, Esquecemos da oração feita. tobosanaka mabondeli oyo tosala. A Escritura diz Makomi elobi que é necessário eza nécessaire que aquele que se aproxima de Deus oyo azopusana epai ya Nzambe creia andima que Ele existe ke Nzambe existaka, e que Ele é galardoador, ke ye aza mofuti apresente lakisa présente para aqueles que chegam a Ele. epai na ye. Mas essa mulher Me mwana mwasi oyo não estava atenta, azalaki attentive te, e Jesus, conhecendo o coração dela, Yesu lokola ayebaki motema na ye, Ele tenta abrir o coração dela, ye ayaki afongola motema e isso fala do caráter de Deus, oyo ezolobela caractere ya Yesu ya Nzambe. um Deus que trabalha em nosso coração, Yesu azotravaye motema na biso, um Deus que vai contornando a nossa mente Nzambe oyo akobalusa makanisi na biso até o nosso coração está bom. akino motema na biso ekoma malamu. Mas isso também não pode ser desculpa, Yango mpe ekoki kozala excuse te, porque Tomé um dia, po ete mikolo eza ele ouviu ye ayokaki Toma que Jesus estava vivo, Yesu azalaki na bomoi, e ele disse: ye alobi eu só creio nga na ndimi se eu pegar. soki nasimbi. Isso não é fé, Yango eza kondima te, isso é razão. yango eza raison. A fé
kondima. Ela procede do coração. Ela processus ya Ela motema. procede do teu espírito. Ela processus ya molimo. Ela procede do que Deus fala para você. Ela pose o nzamba zoloba pona yo. Porque a fé vem pelo ouvir. E poete kondima yaka na oyo tozoyoka. E ouvir a palavra de Deus. E koyoka maloba nzambe. Você entende? Yo zo comprendre. Mas às vezes Me bambala mingi nós estamos machucados. biso tozalaka na pasi. Alguém já ficou assim algum dia? Est-ce que mutu mosi azala choqué Triste, na mawa? desesperançado. Aza désespéré. Aleluia. Amen. Disse-lhe a mulher samaritana: E femme samaritaine ayebisi. como, sendo tu judeu, me pedes água a beber a mim, que sou mulher samaritana? Ndenge nini yo moyuda koye kosenga ngai ngai mutu nazali samaritain? Respondeu-lhe Jesus: Yesu a répondre ye. se conheceras o dom de Deus. Tokoyebaki don ya nzambe. E eu preciso te explicar o que significa a palavra dom. E nalingi na expliquer yo maloba don ndenge A liko. palavra dom é presente. La parole don eza likabo. Presente Eza likabo. é algo que eu posso aceitar Eza eloko okoye kondima. ou eu posso recusar. To pe okoye koboya. O dom não fala de algo que eu mereço, Don eza eloko mérité te. mas o dom fala de algo que vem para alegrar meu coração. Mais eza eloko eza po sepelisa motema. Quem gosta de ganhar presente? E nani alingaka bakado? Eu gosto de ganhar presente. Nga nalingaka bakado. Quem gosta? Nani ya? Deus tem presentes para nós. Nzambe aza na bakado pona biso. E aqui Jesus começa a falar de um dom maravilhoso, E yango ezolobela na don moko merveilleux. que aqueles que estão nessa condição dessa mulher Bato bazalaki na condition lokola mwasi oyo. precisam ganhar do Senhor. Azalaki na posa eloko ya nzambe. Mas para que a gente ganhe isso do Senhor, Me po mutu azwa yango epai ya nzambe. a gente tem que ter um coração acessível. Esengeli ozala na motema moko ya kofungwama. E é interessante Eza interessant. o trabalhar de Deus, Ekosalela nzambe. porque essa mulher já orava Po ete mwana mwasi abandi kobondela. e ela não sabia direito as coisas, Ye ayebaki te makambo pena. mas o coração dela alcançou Deus Me motema na ye ependaki Yesu. e fez com que Jesus fosse até ela. E esalaki Yesu akende kino epa na ye. Será que o teu coração tem alcançado o Senhor? Eske motema na ye se atira Yesu? Eu creio que sim, porque eu estou aqui como presente de Deus. Nga naza a nazondima po naza a lokola kado ya nzambe. A Escritura diz Makomi elobi que os 5 ministérios, ke 5 ministères, pastor, pasteur, profeta, prophète, evangelista, évangéliste, mestre, doutor mestre, apóstolo. e apôtre. 5 ministérios 5 ministères. são presente de Deus à igreja. Ezaba don nzamba pesi po na église. São dons do Senhor à igreja. Ezaba don ya nzamba pesi po na église. Amém? Amen. Glória a Deus. Amen. Respondeu-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, Yesu arépondre soki oyebaki likambo ya nzambe e quem é que te pede, e moto azosenga yo mai, é necessário conhecer o dom eza important koyeba likambo. e é necessário conhecer Jesus. Eza important mpe koyeba Yesu. Porque quando nós não conhecemos aquilo que nós desejamos, não é tão desejável. Eza impossible soki Quando eu olho para algo e não sei o valor, etango nazotala na mutu to eloko nayebi valeur nango é te. qualquer coisa. Eza eloko moko kaka ndenge wana. Aqui é um lugar que tem diamante, não é isso? Eza na bisika awa ezalaka na diamante. Eu não conheço. Nga nayebi te. Se eu pegar um no chão, Soki nasimbi na mabele eu jogo no chão, na oboko na mabele, porque para mim é pedrinha. mpo na nga eza libanga kaka. Você entende isso? Est-ce que eu comprendre? Mas na mão de alguém que entende, Mais na maboko ya moto ayebi valeur na yango, sabe o valor, ayebi valeur esika vai wana, guardar, akobomba yango, vai cultivar, akobatela yango, vai lapidar. akolengela yango. Mas essa mulher Me mwana mwasi oyo ainda não entendia quem estava ali na frente dela. ayebaki te nani azalaki liboso na ye. E às vezes a gente olha para essa história
e bambala mingi batozaka lokola histoire oyo e acha ela devagar. bazomona kaka Mas ela não era devagar. mais eza malembe te Era alguém ferida, ezalaki moto oyo azalaki blessé que estava debaixo de uma cultura. azalaki na se ya culture moko songolo Imagina quanto tempo kanisa bambala nini as pessoas ficavam falando para ela: bato bande kolobela ye imunda, bande kolobela ye você não tem jeito. yo ozaka bongo E isso fez com que ela mudasse a rotina dela. esalaki ke ye achange lolenge na ya kozala Agora ela não andava mais em grupo, abande kotambola susu na bato te ela se separava, ye akabwanaki na bato ela se isolava. ye asizolaki Mas sabe o que a Bíblia diz em Provérbios? oyebi ke bible nini elobi na proverbe Que aquele que se isola moto oyo asizolaka é orgulhoso. aza orgueilleux E isso é triste, eza pasi porque aquele que se isola porque moto não consegue alcançar o favor de moto Deus. aza kosizole ala na lolenge te ya kozwa faveur ensemble Por isso eu quero dizer para você, yango nalingi nayebisa yo quando você estiver fraco, ntango yo ozalaka ya kolemba cola no seu irmão, simba kima epai ya ndeko na cola no yo seu pastor. kima epai ya pasteur na yo Sabe quando você está fazendo churrasco? oyebi ntango yo ozosala physique Ao carvão aceso, eza na eloko moko wana carvãozinho eloko moko wana não faz muito fogo. Brasa, carvão, makala não faz muito fogo, esalaka moto makasi te mas muitos carvões me makala ebele faz com que o fogo fique forte esalaka ke moto ezala makasi e um mantém o outro. eloboko moko na mosusu Então não se isola, komitikalaka yo moko te porque senão o teu fogo vai apagar. po ete moto na yo ekokomama Não se isola, kozala yo moko te porque senão você não vai conseguir ficar po aceso, ete yo moko okokoka kopela em te pé. okoka kozala ya kotelema makasi te Aleluia. amen Dai-me a beber e eu lhe pedirias e ele me daria água viva. Jesus fala para ela. yesu alobi so oyebaki moto azosengo mai ya koyo kopesa yo mai aza na mai ya bomoi Jesus está dizendo para ela: yesu azoloba na ye se você conhecesse o dom que eu sou, soki oyebaki likabo oyo nga naza se você conhecesse quem eu sou, soki oyebaki nani oyo nga naza você yo ia pedir água para mim. olingaki kosenga nga nde mai Disse-lhe a mulher: Senhor, mwana mwasi ayebisi ye nkolo tu não tens com que tirá-la, yo oza kaka na eloko ya kozwa te e o poço é fundo. libulu eza molai E sabe o que acontece? Ela começa agora oyebi nini oyo esalemaki a dialogar com o Senhor kosolola na nkolo de uma forma física, terrena, na lolenge moko ya bomoto ya mokili porque até ese momento epo ete na bamoma wana ela não entende que é um encontro. ye ande kokomprendre te rencontre wana E ela começa agora a conjecturar: ye abande kotrouve yango kaka normal o poço é fundo, libulu eza molai como é que tu vai pegar água? ndenge nini okozwa mai Você não percebe? ye ozokomprendre te Porque ela não conseguiu ainda epo ete ye akokaki nanu te alcançar a revelação. ekokomprendre révélation te A cortina, rideau o véu, voile ainda tampava. ezalaki nanu kaka bongo E aí Jesus, mais uma vez, e yesu encore une fois expressando o seu caráter, alakisaki caractère na ye ele começa agora a cutucar. Lá no Brasil fala cutucar, abandaki vraiment cutucar. abandaki vraiment kotitoye ye E ele começa agora a falar da vida dela. abandi kolobela vi na ye E sabe como ele faz isso? oyebi ndenge nini esalemaki Ele cria uma situação ya créer situation moko para que ela comece a falar. po ete ye abanda koloba Você percebe que Jesus faz isso conosco? est ce que yo ozokomprendre ke yesu asalaka mpo na biso Muitas vezes as pessoas perguntam para nós: bambala ebele bato batunaka biso vai bem? est ce que oza bien Aí você diz: tudo bem. olobi ke naza malamu Na escritura tem uma mulher na makomi eza na mwana mwasi moko que o seu filho estava morto. ke mwana na ye akufaki E o profeta perguntou: mosakoli atuni ye vai bem? oza malamu E sabe o que ela disse? oyebi nini oyo alobaki Vai tudo bem. alobaki tout va bien E a pergunta é: question eza
E ia tudo bem? Est-ce que azalaki malamu? Fisicamente não, Physiquement malamu te, mas espiritualmente. mais spirituellement. Se ela se moveu até o profeta, Et ce qui est tangu ya longwa se ela caminhou até aquele lugar, tangu ya longwa ki akoma ki place. é porque tinha uma expectativa dentro dela. Poete azalaki le loko moko na mutema na ye. E ela não foi lá para reclamar. Yake ndeki kuna te pour réclamer. Mas mesmo assim, Mais atako lolenge wana. ela olhou para o profeta, Ye abondela ki musa. porque a dor era grande. Et poete mutema zaki Ela disse: ya lobi. foi para isso que tu me deste um filho? Eza pona yango nde opeki na mwana. Estava tudo bem? Et nyonso zaki nango bien. Lá no Brasil tem um ditado Kuna na Brasil eza maloba moko boye. que diz: alegria de pobre dura pouco. Baloba ke esengo ya babola eumelaka te. Mas não é assim não. Mas eza bongo te. É porque nós somos provados no fogo. Et poete toza nanu pouve na moto. Algumas coisas acontecem Eloko moko soki esalami. para que você possa mostrar quem é o teu Deus. Okoki kolakisaki yo eza nzambe. Algumas coisas acontecem Eloko moko esalami. para que você possa se posicionar da forma Po correta. ete yo se positionner na forme moko ya Você tem malamu. duas escolhas: Yo oza na bashwa mibale. ou virar uma vítima, To omikomisa victime. um chorão. To banda kolela. Ah, não dá mais certo. Esimba te. Ou você vai para frente, To yokende liboso. ou você enfrenta. To yokende liboso. É interessante, Eza interessant. o povo de Israel Peuple Israël. estava de frente com outros exércitos, Bazalaki liboso ya mapinga ya mususu. e lá tinha um gigante, Et kuna ezalaki na géant moko. e esse gigante gritava. Et géant bandaki koganga. Aí por acaso tem algum valente? Et tango mususu est-ce que bango bazalaki na vaillant moko? Cadê o Deus de Israel? Wapi nzambe ya Israël? Aí tem algum valente? Est-ce que bino boza na moto makasi? Imagina você ficar ouvindo isso todos os dias. Et imaginez que yo ozoyoka makambo mikolo nyonso. E a escritura diz Makomi elobi. que Davi chegou, David akomi. era um mensageiro. Ye azalaki messager batinaki aya kopesa Lá no Brasil fala na Brésil kuna biso tolobaka. que ele trazia o pão de queijo, Ekomema eloko. o lanchinho da tarde, Ekomema biloko ya midi. para que eles pudessem comer. Epai ya bato po balia. Isso é uma brincadeira. Eza baje. Mas o que isso quer dizer? E nini olingi olakisa? Se ele fosse valente Soki ye azalaki moto makasi aos olhos dos outros, na miso ya bato mosusu. se ele fosse qualificado Soki azalaki qualifie aos olhos dos outros, na miso ya bato. ele já estaria lá. Ye alingaki kozala wana. Você não concorda? Est-ce que yo ozondima ngo? Mas para carregar o lanchinho, Mais pote amema biloko, pona amema biloko. ele era qualificado. Ye azalaki qualifie. Às vezes você não quer fazer coisas Tango mosusu yo olinga kosala eloko te. porque você acha desonroso. Et po ozokanisaki oza okoki te. Mas se ele não tivesse ido servir Mais soki osalaki te. a sua família, Libota na yo. ele não estaria no lugar certo. Bango bakozala esika malamu te. Você consegue entender? Est-ce que yo ozokomprendre yango? Às vezes nós limitamos o caminho Tango mosusu tose limitaka na banzela. porque nós queremos escolher o caminho. Et po ete biso tolingi topona nzela. Mas ele foi. Mais ye akendaki. E quando ele chegou diante daquela situação, Tango ye akomi liboso ya situation. ele olhou o exército de Israel, Atali mapinga ya Israel. acovardado, Atali bato pena nde bazobanga. triste, Ya na mawa. acuado. Ya kobatama. E aquilo gerou uma irritação nele. E yango epesaki ekanda. Quem é esse homem? Mutu eza nani? Para todos ele era um gigante, Po bato nyonso ba bando banga ye. mas para Davi ele era só um homem. E mpona David ngana aza mobali. Quando o rei Saul olhou para ele, Ntango roi Saul atali ye. ele falou: eu conheço isso aí. Ayebisi ye yo oyebi. Um dia eu já fui assim. Oyebi mutu oyo. Um dia eu já fui valente. Ngai esi nazalaki mutu ya makasi. Um dia eu já tive óleo. Un jour esi Um nazalaki. dia eu já tive unção. Un jour nazalaki na onction. E sabe o que me faz entender isso? Oyebi eloko nini ezofeka comprendre nga. Que unção velha Ke onction ezalaka. não serve de nada. Eservaka na eloko te. Presença de Deus velha, Présence nzambe elekaka. coisa do passado, Makambo ya kala. não serve de nada. Eservaka eloko te.
Porque o nosso tempo é hoje. O nosso tempo é hoje. O amanhã pertence a Deus. O nosso tempo é hoje. Davi era um homem que aos olhos de todos era franzino. Saul era um homem desejado por todos. A palavra Saul, o nome Saul, significa aclamado, desejado. Ele era tão belo que se sobressaía em altura, mas sem unção. Estava no posto, mas não tinha mais propósito. Davi, quando olha aquela circunstância, ele ficou irritado com isso. Quem esse homem pensa que ele é? E você percebe que essa ousadia, ela não é natural. Para que você tenha essa ousadia, você tem que saber quem Jesus é. Você tem que saber qual é esse dom que Ele quer te dar. Porque naquele momento que Davi se levanta para lutar contra Golias, ele não foi com armaduras. Ele não foi com espadas. Ele não foi como um soldado valente. Mas ele foi como um homem de Deus. Mas sabe o que Davi usou? Aquilo que Deus já tinha ensinado para ele. Então pare de olhar para os outros. Pare de olhar para os outros. Olhe para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Valorize o que Ele tem te dado. Essa história dessa mulher, Jesus ali pergunta para ela: aonde está o seu marido? E ela disse: eu não tenho marido. Sabe, é a mesma história. Vai tudo bem. Ela falou algo só para Jesus ficar quieto. Você entende isso? Mas Jesus vai e insiste. É verdade. Nem esse nem os outros eram os seus maridos. Quando essa mulher olha para ele e começa a perceber o tanto de coisa que está acontecendo, o coração dela se abre e ela começa a enxergar quem Jesus é. E esse encontro, quando a gente lê, parece muito simples, porque não é uma historinha. Quando essas palavras são liberadas, elas entram no mais íntimo da pessoa, porque fala das feridas dela. Deixa eu te explicar. Qual era a ferida dela? Ela ia sozinha no poço. Ela ia sozinha no poço. Ela ia no horário ruim. Jesus estava com ela lá. Ela tinha uma história ruim. Jesus tinha conhecimento da história ruim dela. E mesmo assim, ele marcou o encontro com ela. E essa situação, ela parece simples, mas essa mulher, por essas palavras simples, se tornou uma evangelista. Ela ganhou vidas. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que naquela época tinham várias mulheres com vários maridos que buscavam água no poço, fora do horário.
Mas nenhuma delas mais moko na bango te. está escrita nesse livro. E bakoma aí, babete ele chorou na Bíblia. Isso tem que me fazer pensar o motivo. Olhe por lá que esse motivo. Você sabe qual foi a primeira pergunta que ela fez para Jesus? Est-ce que eu vou acompanhar a questão e a sala que foi isso? Ela não era uma pessoa só de um passado ruim. E a Azaraika mutou e a passé a mabete. Ela era uma pessoa que estava buscando o Senhor. Alaki mutou né com Luca Nzambe. Do seu jeito, Na lolenge na ele. da sua forma, Na lolenge na ele. tateando, como a Bíblia diz. Ande ko zwa ndenge Bíblia lobi. E Jesus foi ali capacitar ela. E isso que né com capacité. A primeira pergunta que ela fez para Jesus: Questão de botou e a sala que foi isso. aonde eu devo adorar? Bisika ni ndenge ni na kwa adorer. Você consegue imaginar alguém O ko imaginer mutu que é sujo, que é salité. que não presta, E Azarika kabongo bongo. de fato querendo adorar a Deus? Na lolenge ko adorer Nzambe. Isso me faz entender E a moça fez compreender lá. que não é sobre o passado, Exa pour na passé te. é sobre a condição do coração da pessoa no momento. Exa pour na condition ya mutema ya mutu wana na Se tawana. a condição do teu coração no momento Condition ya mutema ya mutu. foi de querer buscar o Senhor Ndenge nini ya com koluka toda a tua Yesu. alma, Ya koluka ba. com todo o teu coração, Na mutema ne com mobimba. todo o teu ser. Na bo moto ne mobimba. Ele se faz achado de vós. Ye abande komisala na lokola mungongo. E esse texto E texte oyo. demonstra isso também, Ezolakisa yango pe. porque era necessário. Pona nini eza nécessaire. Então não acha que a tua busca Tango ozoluka ela é perdida, eza lipamboli. porque Jesus está aqui nesse lugar hoje. Epote Yesu aza na esika Porque Ele está oyo. dizendo: é necessário. Ye azoloba eza É nécessaire. necessário que eu encontre você. Eza nécessaire na kuta na É yo. necessário que eu mude a tua vida. Eza nécessaire na changer É vida yo. necessário que eu apague os teus traumas. Eza nécessaire que na pesa. É necessário que eu te dê água vida, Eza viva. nécessaire na pesa o mai ya bombo. É necessário que você me conheça mais. Eza nécessaire yo yeba Jesus está dizendo isso nesse Yesu lugar. azoloba ya bongo nesika oyo. Jesus está se revelando para você. Yesu aza ko se révéler pa na yo. O Espírito Santo já está derramando sobre você uma Olimo unção, santo eza Uma água. Mai. uma água do Senhor sobre você neste Mai lugar. ya Nzambe likolo na yo. Porque Ele disse: se você tiver sede, Ele vai te dar água a beber. Kwete alobi soki oza na posa ya mopesa Quanto mais sede, mais água. etango posa eza ebele. Quanto mais sede, mais do Espírito Santo sobre você. Etango posa eza ebele molimo santo mpe azobika. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Telema likolo. Jesus vai se revelar para pessoas nessa noite. Yesu akose revele pa ya bato na popa le. Você quer isso? Yo zondima yango. Jesus vai se revelar mais. Yesu akose revele. Jesus é tão grande Yesu aza tellement monene. que sempre tem um pouco mais. Sempre tem mais. Aza na ebele. Sempre tem mais. Aza tango nyonso na ebele. Não fique satisfeito, queira mais. E ata oza satisfait te. Ele é muitas águas. Mai ezalaki ebele. Muitas águas. Mai ebele. Ele vem hoje sobre você. Ya ye lelo mpo na yo. Você quer receber mais das águas do Senhor nessa noite? Olingi koyamba mai ebele Yesu amemi lelo. Levante a mão para o alto agora. Deus está tocando você agora. Diga: Senhor Jesus, revela-te a mim. Eu quero dessa água. Eu quero beber dessa água. Vem como cachoeira. Eu já sinto a brisa do Senhor neste lugar. Eu já sinto a brisa do Senhor neste lugar. Oh, diga: eu quero mais. 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 Agora ore que eu vou te ajudar. Ore você, diga mais. Pai, vai tocando o Senhor agora. Vai tocando. Jesus, o Senhor disse que era necessário estar neste lugar. O Senhor disse que era necessário estar neste lugar. O Senhor disse que ia se revelar para pessoas neste lugar. O Senhor disse que ia mostrar as suas muitas águas neste lugar. Receba águas do Senhor neste lugar. Receba água do Senhor neste lugar. Receba água do Senhor neste lugar. Ei, Nebecaxi, que me derrai. Come, Nebequishi,
Receba a água do Senhor neste lugar. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, com a tua unção. Jesus está curando o teu coração. Jesus está curando. Aquele que fala em línguas, fale em línguas. Aquele que fala em línguas, fale em línguas. Fale em línguas. Fale em línguas. Fale em línguas. Vamos acender o carvão. Vamos acender o carvão. Vamos acender o carvão. Adore, 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 porque Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. Ele vai tocar pessoas neste lugar. Vai tocar com a tua água, vai tocar com a tua água. Oh, Rabaragashi, Carabaçô. Oh, mais do teu fogo, mais da tua presença, Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, Rabarabashi, Carabaragaçô. Digno de glória, digno de glória. Oh, Racarakashi, Carabai. Oh, nos inunda nessa terrasse. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor. Acende pessoas neste lugar, Senhor. Limpa o coração, tira a culpa, tira a angústia. Vai, encontra os teus Davi neste lugar, Senhor. Encontra, Senhor, os teus meninos e as tuas meninas. Encontra, Senhor. Senhor, aos samaritanos neste lugar. Aqueles, Pai, que não desejaram, não quiseram, mas o Senhor marcou o encontro. O Senhor marcou o encontro. Foi contigo, foi contigo. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Mais da tua água, Senhor, mais da tua água. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Mais da tua água, Jesus. Mais da tua água, Senhor, que está a tua igreja, Senhor. Senhor, esse é o poço. Esse é o poço. Esse é o lugar do encontro. 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 Dai-me água, Senhor. Dai-me água, Senhor. Dai-me água, Senhor. Nós te adoramos. Entra, Senhor, entra, Senhor. Nessas feridas, ensina com santidade, eu amar somente a ti, meu Senhor, meu Pai. Faz um milagre em mim, na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas.
ensina a ter santidade. Eu não sou